Olá, alunos do 8º ano, vamos para a nossa videoaula de língua portuguesa, referente a essa semana de 14 de junho a 18 de junho. Peço que vocês abram a apostila na página 17 e acompanhem comigo. Então, aqui nós vamos estudar os termos da oração, tá? Então, não é um conteúdo novo, vocês já estudaram aí, 6º, 7º, e agora nós vamos estar revendo. Então, os termos essenciais da oração, o sujeito e o predicado, tá? Então, eles são essenciais, o próprio nome diz, tá? A oração tem que apresentar aí um sujeito e um predicado. Então, vamos lá. Termos da oração. Como você estudou no decorrer dos anos, as orações são organizadas em 2 blocos principais. O predicado, que apresenta uma informação sobre algo ou alguém, e o sujeito, indica sobre o que ou quem está se falando. Então, observe a oração a seguir. Então, nós temos aqui, ó, o rapper nasceu em São Paulo. O que eu sempre falo para vocês? Primeiramente, vamos localizar o verbo, que a partir do verbo a gente acha o sujeito e o predicado, tá? Então, aqui, ó, o rapper nasceu em São Paulo. Qual é o verbo? Nasceu, né? Então, eu pergunto para esse verbo, quem nasceu? O rapper nasceu, né? Então, a quem o verbo se refere, eu chamo de sujeito. Então, sobre quem que eu estou falando? Eu estou falando, sobre o rapper, né? Então, a quem o verbo aí se refere, a quem ele está falando é o rapper. Então, é o sujeito, né? E tudo aquilo que eu falo sobre esse sujeito, tudo aquilo que eu afirmo sobre ele, eu chamo de predicado. Então, aqui, ó, nasceu em São Paulo, é o que eu afirmo sobre o rapper, né? Então, nasceu em São Paulo é o que se fala, então é o predicado, tá? Então, nós temos aqui, ó, o rapper, elemento central do sujeito, o que seria? Rapper, né? É o elemento central desse sujeito. Agora, qual é o elemento central do predicado? Nasceu, né? Então, é o núcleo, né? O elemento central. Aí a gente volta lá também para a palavrinha sintagma. Então, lembra que a gente falava de sintagma nominal e sintagma verbal. Então, o que é um sintagma? Sintagma é um conjunto de elementos que compõem uma unidade significativa, os quais são organizados em torno do núcleo dessa unidade. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho o quê? Um sintagma nominal. Então, eu tenho aqui, ó, um conjunto de elementos. Aqui é um conjunto de elementos que compõem uma unidade significativa. Vamos aqui olhar o predicado, ó. Um conjunto de elementos que formam uma unidade significativa. Que unidade significativa é essa? Aqui, ó, sobre quem se fala e o que se fala, né? Então, eu tenho aqui vários elementos que compõem sobre quem se fala. Aqui eu tenho vários elementos que compõem o que se fala. Então, são unidades significativas, elas têm significados, tá? Então, o sintagma nominal tem como núcleo um nome, um substantivo. Então, nós não falamos aqui em cima que rapper era o elemento central do sujeito? Então, ele é o núcleo, né? Ele é o nome, ele é o substantivo que compõe aqui o sintagma nominal. E nós falamos também que o elemento central do predicado era o verbo aqui, né? Então, olha só, no sintagma verbal tem como núcleo um verbo. Então, nasceu aqui é o núcleo do sintagma verbal, tá? Então, vamos lá. Retomando o exemplo anterior, temos o seguinte. O rapper, né, que nós classificamos como sujeito. Então, ele é uma unidade significativa. Então, ele é o sintagma nominal. O rapper é o substantivo, é o núcleo do sintagma nominal. Vamos olhar o predicado. Nasceu em São Paulo. Então, aqui é uma unidade significativa. É o que eu falo sobre o sujeito, tá? Então, ele compõe o sintagma verbal. Nasceu em São Paulo, que é o predicado, né? Que é o sintagma verbal, tem como núcleo o verbo. Então, o verbo é o núcleo do sintagma verbal, tá? Observando tudo isso e seguindo minhas explicações, vocês vão fazer o exercício 11. Indique o sintagma nominal e o sintagma verbal que constitui, respectivamente,
o sujeito e o predicado das orações. Então, vocês entenderam que o sintagma nominal é o mesmo que sujeito. O sintagma verbal é o mesmo que o predicado, tá? Quando eu falo de uma unidade significativa, eu falo de sintagma, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão observar cada exercício aqui, o A, o B, o C, o D e o E, tá? Vão analisar cada um. Primeiro, vão localizar o verbo. Localizou o verbo? A quem o verbo se refere? Tá? A quem o verbo se refere eu chamo de sujeito, que é o mesmo que sintagma nominal, tá? Então, escrevam assim, sintagma nominal, 2 pontinhos. Aí, coloca o que vocês acharam. Ponto e vírgula. Sintagma verbal, 2 pontinhos. O que vocês acharam como sintagma verbal? Tá bom? Então, dica, sempre localizem primeiramente o verbo, tá bom? Lembrando que, às vezes, né, tem coisa invertida ou tem coisa que vem antes, tá? Então, sempre localizem o verbo e vejam a quem esse verbo se refere para eu achar o sujeito. Depois, tudo aquilo que eu falo sobre esse sujeito, eu chamo aí de predicado. Também é uma unidade significativa que eu chamo de sintagma verbal. Isso é o que vocês vão fazer no exercício 11. No exercício 12, vocês vão analisar as frases a seguir e assinalar a alternativa incorreta. Então, vocês vão observar, né? 1. A lembrança dos amores perdidos fica nos corações magoados do solitário. Aí, vocês vão localizar aí, primeiramente, o verbo, né? Qual é o verbo? Localiza ele. A quem o verbo se refere, eu chamo de sujeito. Localizo o sujeito. Aí, eu vou nas alternativas. A lembrança dos amores perdidos é o sintagma nominal? Se tá correto, eu já coloco um certinho, tá correto. Amores perdidos é o núcleo do sujeito? Se tá correto, eu já sei que tá correto. Lembrança é o núcleo do sintagma nominal? Se tá correto, eu já coloco. Aí eu vou achar uma delas que está incorreta, tá? Então, vocês têm aqui A, B, C, D e E. Uma está incorreta. Mas primeiro vocês têm que separar sujeito de predicado, né? Sintagma nominal de sintagma verbal, para conseguir achar a incorreta, tá bom? Isso vocês vão fazer na 1, na 2, na 3, na 4 e na 5. Aí, na página 19, vocês vão ter agora os modificadores dos verbos. Quem são os modificadores dos verbos? São os chamados advérbios, tá? Então, os modificadores verbais especificam, delimitam ou intensificam os verbos a quem se refere. Que classe gramatical cumpre tais funções? Então, são os advérbios e as locuções adverbiais. Os advérbios e as locuções adverbiais podem cumprir os seguintes papéis. A. Assinalar circunstância de modo, calmamente, né? Alguns exemplos, né, de circunstância de modo. Alegremente, calmamente, depressa, às pressas, etc. Circunstância de tempo, amanhã, nunca, jamais, de repente, etc. Circunstância de lugar, abaixo, aqui, ali, à esquerda, longe e etc. Também podem assinalar aí circunstância de afirmação, tá? Aí pode ser sim, de fato, realmente e etc. Ou negar, não, de jeito nenhum, de modo algum e etc, tá? Sempre ligado aí ao processo verbal, tá? Pode também intensificar, bastante, bem, pouco, demais, menos, etc. O processo verbal, bem como a qualidade ou estado expresso pelo adjetivo, né? Então, por exemplo, prova difícil, prova muito difícil. Aí eu estou o quê? Intensificando o adjetivo difícil, tá? Não estou mais intensificando um verbo. Então, eu quero lembrar vocês que os advérbios, eles são modificadores dos verbos? Sim, mas eles podem modificar também um adjetivo e também um outro advérbio, tá? Então, aqui foi um exemplo, né, de como ele pode modificar um adjetivo. Aí, observação. Locuções adverbiais são expressões, mais de uma palavra que equivalem a advérbios. Então, por exemplo, com calma,
circunstância de modo. À noite, circunstância de tempo. Em minha casa, circunstância de lugar. Então, para vocês entenderem um advérbio e uma locução adverbial. Advérbio é uma só palavra. Locução adverbial formada por mais de uma palavra. Então, eu tenho aqui a palavra calmamente, é um advérbio. Com calma é uma locução adverbial, porque eu tenho duas palavras, tá bom? Para vocês entenderem essas palavrinhas em uma frase, né, em uma oração. Eu posso falar assim para vocês. A criança nasceu, né? Vocês entenderam. Eu tenho aí o verbo nasceu. Quem que nasceu? A criança. Tem o sujeito, tem o verbo. Mas eu posso modificar esse verbo. Posso dar uma circunstância para esse verbo, né? A criança não só nasceu, ela nasceu ontem. Então, eu dou uma circunstância de tempo. Eu especifico quando que essa criança nasceu. Então, o ontem, né? Ele modifica o verbo nasceu. Ele especifica, ele dá uma circunstância de tempo para o verbo nasceu, tá? Eu posso falar assim, eu andei rapidamente. Eu andei. A minha ação foi de andar, meu verbo é andar. Mas eu não só andei, eu andei rapidamente. O modo como eu andei, tá? Então, o andei, ele modificou o meu verbo, tá? Então, são exemplos aí para vocês entenderem melhor. Aí, vocês vão fazer o exercício 13. Complete cada frase empregando um dos advérbios do quadro abaixo. Então, vocês têm aqui essas frases e vocês têm aqui no quadro os advérbios. Então, vocês vão completar aqui com o advérbio que melhor se encaixa, tá? Conforme vocês vão colocando, vão fazendo um risquinho, né? Para ir eliminando os advérbios e aí fica mais fácil de vocês preencherem, tá? É um advérbio para cada lacuna, ok? Aí vocês vão para a página 20. Classifique os advérbios e as locuções adverbiais destacadas. Então, aqui, ó, não, nós temos um advérbio, né? Não pensei nessa hipótese. Comi pouco no jantar, pouco, outro advérbio. Moro em outro bairro. Em outro bairro é uma locução adverbial, formada por mais de uma palavra. E aí, vocês vão classificar de acordo aqui com se é modo, tempo, lugar, afirmação, negação, se está intensificando, tá? Classifiquem de acordo com aquelas informações ali. Advérbio ou locução adverbial, ou seja, uma expressão com valor de advérbio, lugar, modo, tempo e etc. Constitui termos em uma oração, tá? Então, vamos analisar a oração. Acabaram na Avenida Paulista à tarde as manifestações dos estudantes. Então, eu tenho aqui, ó, duas locuções adverbiais. Uma locução adverbial de lugar e uma locução adverbial de tempo, né? Então, traz duas informações a mais aqui para mim, o lugar e o tempo. Então, modifica, né, esse verbo, dando outras circunstâncias aqui, ó, de lugar e de tempo. Então, na ordem direta, os advérbios e principalmente as locuções adverbiais costumam estar no final da oração. Então, se tivesse na ordem direta, então, por exemplo, as manifestações dos estudantes acabaram na Avenida Paulista à tarde. Estaria assim, se isso daqui estivesse na ordem direta. Mas não está na ordem direta, porque aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o sujeito, né? O sujeito e o predicado. Então, está invertido. Aqui eu tenho o sujeito, aqui eu tenho o verbo. Então, está invertido, tá? Então, como está invertido, eu tenho que obrigatoriamente fazer o uso das vírgulas, tá? Então, ó, na ordem direta costuma estar no final, porém, ao serem deslocadas para o início ou meio da frase, é obrigatório o uso da vírgula, tá? Então, tá aqui, ó. Como ela veio, né? Como as locuções adverbiais vieram para o meio da frase, para o meio da oração, ela tem que estar entre vírgulas, tá bom? Exercício 15. Destaque as locuções adverbiais e, em seguida, reescreva os períodos deslocando-as. Faça ajuste na pontuação quando necessário. Então, o que vocês vão observar? Se as orações estão aí na ordem direta ou indireta, né? Ordem direta, sujeito, verbo, complemento.
Ordem indireta é quando eu inverto isso, coloco o verbo primeiro, depois o sujeito, depois o complemento, ou coloco o complemento, depois verbo, depois sujeito. Então, vocês vão observar se está na ordem direta ou indireta. Vão localizar o advérbio ou a locução adverbial, no caso aqui são as locuções adverbiais, né, mais de uma palavrinha, e aí vocês vão deslocar, seguindo essa regra aqui, ó. Se ela vier para o começo ou para o meio, ela tem que estar entre vírgulas. Então, vocês vão perceber. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. As folhas caíam levemente no outono. Então, eu tenho aqui, ó. Verbo, caíam. Quem que caíam? As folhas. Localizei sujeito. Sujeito, verbo, né? Aqui eu tenho, ó, levemente é um advérbio e no outono é outro. Eu estou pedindo que vocês desloquem as locuções adverbiais, tá bom? As locuções adverbiais. Então, no caso, vocês vão deslocar aí no outono, tá bom? Então, aqui está na ordem direta. Vocês vão colocar numa ordem indireta, tá? Trazendo aí no outono para o início ou para o meio da oração, tá? E vão fazer a mesma coisa no exercício B, C e D. Localizem primeiro a locução adverbial e depois coloquem ela no início ou no meio das orações, tá bom? Aí depois vocês vão para a página 21, exercício 16, reescreva as frases substituindo os advérbios destacados pelas locuções adverbiais equivalentes. Então, lembra que eu expliquei para vocês, até tá aqui, ó, né? Então, calmamente é o advérbio. Com calma é uma locução adverbial. Então, vocês vão ter que transformar os advérbios destacados aqui, ó, humildemente, calmamente, apressadamente, silenciosamente, em uma locução adverbial com mais de uma palavra, tá? Exercício 17. Reescreva as frases da atividade anterior sem os advérbios ou as locuções adverbiais. Aqui vocês vão tirar o advérbio. Ao reescrever aqui, vocês vão eliminar essas palavras que estão em destaque, tá bom? Depois, ao comparar as frases em que há advérbios ou locuções adverbiais com aquelas em que não há, o que é possível afirmar? Então, o que vocês vão primeiro, né, tirar esses advérbios dessas orações e depois vão falar para mim o que vocês perceberam, se mudou algo ou se não mudou, tá bom? Então, dessa página 21, vocês vão pular a página 22, 23, 24, 25 e vão para a página 26 para a seção O que aprendi. Nessa seção aqui, já falei para vocês, né? Tô falando desde o começo que essa seção, ela é atividades para vocês treinarem todo o conteúdo do capítulo, tá? Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês têm o exercício 1 e o 2. Somente esses dois exercícios. E vocês vão treinar. Então, vai falar do rap, né? Que ele vai explicar o que é a mixagem. Depois, vocês vão ler esse textinho aqui e vão responder. É só isso que tem para fazer. Dessa vez não é para entregar, tá? Dessa vez é para fazer na apostila e deixar aí, que semana que vem eu vou trazer a correção, tá bom? Então, nessa semana é só. Façam com atenção. Qualquer dúvida podem estar nos chamando, tá bom? Que a gente ajuda vocês aí a resolverem as atividades. Então, até a próxima aula. Um beijão. Tchau.